Olá, alunos do terceiro ano, CAUNI, Tópicos Especiais em Matemática. Eu sou o professor Claude Wagner e eu aqui nesta aula de hoje vou resolver exercícios da lista número 4. Nós já entramos na lista 4. É a derradeira lista desse assunto de trigonometria. Na lista 4, nós fizemos na aula passada o exercício número 1. Aí eu fiz uma pausa na resolução dos exercícios e trouxe uma teoria a respeito de funções trigonométricas. Nessa parte de resolução de exercícios, eu estou trazendo assim só o essencial, só aquilo que você precisa para poder ir direto ao ponto. Eu vou lembrar aqui uma tela, tá? Que nós comentamos então no final da aula passada para a gente poder avançar com tranquilidade nessa aula de hoje. Vamos lá? Bom, então este é o quadro, tá? Que nós vamos fazer aqui uma recordação daquilo que eu falei na aula passada. Primeiro ponto. Se você estiver fazendo um exercício em que a lei da função tenha essa apresentação, f de x igual a mais b seno de cx mais d, onde a, b, c e d são números reais, tá? Com algumas condições que eu já comentei na aula passada, se você estiver fazendo um exercício em que a lei tenha essa apresentação, e você pode se perguntar, mas isso é raro ou isso acontece com uma frequência considerável? Isso acontece com uma frequência considerável. Então, algumas coisas você pode determinar de uma maneira simples e que costumam ser perguntadas nos exercícios. Por exemplo, qual é o máximo dessa função e qual é o mínimo dessa função? Porque o gráfico dessa função é o que nós chamamos de senoide. E a senoide tem, ó, vai acompanhando aqui, ponto máximo, ponto mínimo, ponto máximo, ponto mínimo. O máximo da função, ele pode ser determinado, assim como o mínimo, utilizando esses dois coeficientes. O máximo pode ser encontrado desta maneira, a mais módulo de b, que é o maior valor que a função atinge, e o mínimo pode ser calculado dessa maneira, a menos módulo de b. Tá? E aí, a linha central, tá? Que está no ponto médio entre o máximo e o mínimo, ele coincide com esse valor a. Ok? Outra coisa importante também, que você pode determinar de uma maneira simples, é o que nós chamamos de período. Porque o período, por exemplo, observe este ponto máximo e o ponto máximo seguinte, tá? Você pegar esse trecho aqui e der um Ctrl C, você vai ver que aqui tem um Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, de forma que você tem assim uma periodicidade na apresentação desse gráfico. E aí vem então o conceito de período, que eu vou relembrar aqui de uma maneira bem simples, tá? Uma maneira particular de definir o período. Você toma a abscissa de um ponto máximo e a abscissa do ponto máximo seguinte. Esse intervalo aqui é chamado de período, tá? Esse comprimento aqui, tá? Esse comprimento aqui, entre duas abscissas consecutivas de dois pontos máximos. O período, ele pode ser determinado por meio de uma fórmula que envolve o coeficiente c. Sempre será 2π dividido por c. Então, valor máximo, valor mínimo e período, tá? Isso aí são informações importantes a respeito de uma função trigonométrica que tenha essa apresentação, seja com seno, seja com cosseno. Tá bom? Então vamos para frente. Então tá aí, questão número 3, tá? Vamos iniciar a resolução dos exercícios da aula de hoje por ela, o ERG. O preço dos produtos agrícolas oscila de acordo com a safra de cada um. Mais baixo no período da colheita, mais alto na entre-safra. Suponha que o preço aproximado P em reais do quilograma de tomates seja dado pela função, está aqui uma função, é uma função trigonométrica, no qual T é o número de dias contados de 1º de janeiro até 31 de dezembro de um determinado ano. Para esse tempo, calcule. Ok? Depois eu vou ler esses itens com calma na resolução do exercício. Mas eu chamo a atenção aqui para o seguinte. Se nós temos uma função trigonométrica, tá? Essa função trigonométrica ela é assim a protagonista desse enunciado aí. E uma coisa importante é você ter com clareza o significado
de cada uma das variáveis que aparece na função trigonométrica. Então, eu vou iniciar a resolução colocando ela e o significado de cada uma das variáveis que aparece nela. Ok? Vamos lá? Então, está aqui a função trigonométrica. Vamos agora fazer uma leitura mais detalhada dela. Nós temos aqui o P, que representa no exercício o preço aproximado em reais do quilograma de tomates. E você vai calcular esse preço a partir do T, que é o número de dias contados de 1º de janeiro até 31 de dezembro de um determinado ano. Então, o preço está em reais e é uma função do T, que é o tempo que está em dias. Dado desta maneira, ó, desta maneira aqui. Agora, eu vou tirar então essas informações, não preciso mais delas. Ok? Vamos lembrar da função trigonométrica clássica? Aqui, tá? F de x, A mais B, seno de cx mais D. Essa aqui, dada no exercício, ela está nessa formatação. Talvez para ficar mais claro, eu vou colocar o 2,7 na frente, porque a ordem das parcelas não altera a adição. E aí fico, então, com essa apresentação. Ó. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui que multiplica a variável independente é o C. Com A, com B, com C, muitas coisas a gente pode responder. Ok? Fiz um destaque aqui, então, do A e do B, porque com eles eu vou ter plenas condições de responder o item A, que eu vou colocar aqui. Ele pede o maior e o menor preço do quilograma de tomates. Como isso é uma função trigonométrica clássica, o gráfico disso aqui é uma senoide, que tem máximos e mínimos. Então, por isso que ele pergunta isso. Então, qual é o preço máximo? Qual é o preço mínimo? Existem maneiras fáceis de calcular isso a partir do A e do B, que eu lembrei ainda agora. E trago aqui novamente. O máximo, o preço máximo, pode ser calculado pegando o coeficiente A mais o módulo do coeficiente B. E o preço mínimo, o A menos o módulo do coeficiente B. Tá? Esse módulo é importante, porque se aqui fosse menos 0,8, então você tinha que calcular isso aqui em módulo. Ok? Conta simples. 2,7 mais 0,8. Essa primeira parte aqui é só substituir. 2,7 menos 0,8. Essa segunda parte também só substituir. Faz as contas. 2,7 mais 0,8, 3,5. Esse é o preço máximo. 2,7 menos 0,8, 1,9. Esse é o preço mínimo. Então, super tranquilo esta letra A desta questão. Vamos para a letra B. Na letra B, ele fala assim, os valores de T, ó, colocou um plural aqui, tá? Para os quais o preço seja igual a 3,10. Então, ele quer que o P de T, tá? O preço em um determinado tempo, seja 3,10. Então, vamos traduzir isso aqui do português para o matematiquês literalmente, tá? Então, preço igual a 3,10. 3,10, 3,1 é a mesma coisa. Ok? O que eu vou fazer agora? Vai substituir. Quem que é o P de T? Essa expressão aqui. Aí. Agora eu estou diante, então, de uma equação trigonométrica. Uma equação que tem seno, que tem cosseno, e você quer calcular alguma coisa lá do arco. Ok? Vamos fazer, por enquanto, o óbvio. Vamos pegar o 2,7 e passar para lá subtraindo. Então, 2,7 passa para lá subtraindo, fica 0,4. Então, 3,1 menos o 2,7 que chega, 0,4. Vamos pegar o 0,8, que está multiplicando, que ele ficou sozinho aqui multiplicando, e passar dividindo. Aí. Agora, vai dividir 0,4 por 0,8, isso vai dar meio. Porque vai dividir uma coisa pelo seu dobro, isso sempre é meio.
Qualquer que seja o raciocínio que você utilize para fazer essa divisão. Então tá aqui. É isso que eu quero resolver, tá? Então toda essa interpretação, passa para lá, passa para cá, coloco luz, é isso aí que eu quero resolver, tá bom? Então foco nessa expressão, vamos tirar o resto e olhar para ela. Tá aí. Aqui o raciocínio é simples, ó. Seno do que, porque a incógnita está aqui dentro, seno do que vai dar meio? A pessoa pode falar assim, é 30 graus. É uma resposta que vem na cabeça. Eu vou trazer o ciclo trigonométrico porque haverá uma outra possibilidade, porque não é só o 30 graus não, tá? Não é só o 30 graus cujo seno é meio. E aqui também eu nem posso usar graus, tá? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Mas eu vou trazer o ciclo trigonométrico aqui. Você se lembra? Tá? Ele é para trabalhar com essa ideia de arcos, senos, cossenos. Os arcos começam aqui, esse é o eixo do cosseno e esse é o eixo do seno. A gente faz isso também para revisar, né? Que sempre é bom. Vamos desenhar um arco cujo seno é meio? Aí, ó. Tá? Então o arco vem. O seno é quando você projeta sobre o eixo Y, tá? Então geometricamente seria isso aqui. Que a gente sabe que 30 graus é uma resposta, tá? Um arco do primeiro quadrante cujo seno é meio, o arco, né? O arco do primeiro quadrante cujo seno é meio é 30 graus. Mas eu não posso usar 30 graus aqui, porque eu já comentei que nas funções trigonométricas que tem esse padrão, tem que estar em radianos, tá? Tem que estar em radianos. Até porque você vê a presença do π aqui, não tem nem como você suspeitar de algo diferente. Então vamos escrever, ao invés de 30 graus, vamos escrever em radianos? É π sobre 6. Uma forma de você ver isso, o π não é 180 graus? 180 dividido por 6, 30 graus. Então, é π sobre 6, tá? Então, este carinha que está aqui dentro, uma possibilidade para ele é ser π sobre 6. Porque se esse carinha que estiver aqui dentro for π sobre 6, o seno é meio. Vamos considerar essa primeira possibilidade. Tá? Primeiro caso. Ok? Então, o carinha que está aqui dentro, o arco, igual a π sobre 6. Ok? Bom, tem coisa que é óbvia aí. Eu posso cortar o π com π. Então, o π cancelou aqui e aqui ficou 1, ó. Tá? Tem mais coisa que pode ser feita, tem mais cancelamento, essa fração que está multiplicando com essa que está sozinha, permite algumas simplificações. Então, por exemplo, eu posso cortar esse 2 com esse 180, simplificar, né? Esse 2 com esse 180, esse 2 com esse 360, já falei a resposta, fica 1 e 180, tá? Então, simplifica por 2, 1 sobre 180. Esse 180 com 6 também dá de fazer uma simplificação, tá? Divide por 6, fica 1. Divide por 6, fica 30. Aí, esse 30 que está aqui, eu posso passar para cá multiplicando, tá? Porque aqui vai ficar 1 mesmo. Então, pego o 30 e passa multiplicando. Aí ele vem para cá. Quando ele vier multiplicando, esse parênteses não tem mais necessidade. Fica t menos 101 igual a 30. Aí o menos 101 eu passo para lá, t igual a 131. Você lembra que os dias são contados a partir de 1º de janeiro de um determinado ano? Tá? Aqui eu não sei, não precisa dizer que dia é do mês, mas é no dia, no 131º dia do ano. Ok? T igual a 131. Então essa aí é uma resposta, mas não é a única. Porque aqui eu parti do pressuposto que esse arco aqui, ele é 30 graus, em radianos, π sobre 6. Mas tem outra possibilidade. Tem outra. No segundo quadrante tem outra possibilidade. Vamos a ela. Tá? Dei um destaque aqui para o 131, só para fazer um charme. Ok? Tirei isso aqui, volto no ciclo trigonométrico. Agora a outra possibilidade é ele chegar aqui, ó. Entende? Ele vir do A e chegar aqui no segundo quadrante. Porque vai ter um lugar aqui onde a projeção sobre o eixo Y também vai dar meio. Agora, que arco é esse, hein? Eu posso fazer por raciocínio lógico, ó. Porque esse daqui até aqui é 30, então aqui também é 30, ó. Vamos dizer assim, tá? Aqui também seria 30 graus.
Então, esse verde seria 180 volta 30, 150. 150 graus. Aí. Mas tem que colocar em radianos. Como é que eu vou fazer 150 graus em radianos? Ué, 30 graus não é π sobre 6? 150 não é 5 vezes 30? Então é só pegar esse aqui e multiplicar por 5. 5 que multiplica isso, 5π sobre 6. Tá? 150 é 5 vezes 30, então isso aqui tem que ser 5 vezes π sobre 6, 5π sobre 6. Então, 5π sobre 6, o seno também é meio. Então, eu vou para o meu segundo caso. Aí, escrevi. Pega este arco e iguala a 5π sobre 6. Novamente, temos uma equação e podemos fazer coisas muito semelhantes ao que nós fizemos no caso anterior. Simplificar o π. Então, corto o π com π, tá? Simplifico o 2 com 360. Fica 1 sobre 180. Depois o 180 com 6. Da mesma forma que eu fiz no outro. Divide por 6 fica 1. Divide por 6 fica 30. Aí posso pegar esse 30 que está dividindo e passar para cá multiplicando. Aí 30 vezes 5, 150. Aí não preciso mais desse parênteses, porque na hora que o 30 passar para cá multiplicando, esse cara fica liberto. Então não preciso mais do parênteses. Aí pego o menos 101 e passo para o lado de lá. Aí fica 251. Então 251 também é uma resposta, tá? Então aqui, o charme desta letra é que eu tive que raciocinar com dois arcos cujo seno é meio. Um do primeiro quadrante e um do segundo quadrante, tá? Porque 251 ainda está dentro daquele período que ele falou do tempo, tá? De 1º de janeiro até 31 de dezembro. Se aqui tivesse dado uma coisa que passasse disso, aí eu excluía, mas não é o caso. Ok, meus amigos? Então, dá aqui um close na resposta e fechamos a resolução desse exercício. Coloquei aqui a resposta, tá? 131, 251 e vamos para frente. Então, agora a questão número 6, tá? O NB. Suponha que em determinada região a temperatura média semanal T, em graus Celsius, vai ser essa aqui, tá? E a quantidade de energia solar média mensal Q, que atinge a região, essa é a unidade dela, quilocalorias por centímetro quadrado, que vai ser essa função aqui, tá? Possam ser expressas em função do tempo em semanas por meio, conforme eu falei, dessas duas funções. Então aqui o T grande é a temperatura em função do tempo em semanas. O Q maiúsculo é a quantidade de energia solar média em função do tempo em semanas. Então, nós temos aqui duas funções trigonométricas, tá? Ambas em função do tempo T em semanas. Uma é a temperatura média, tá? Semanal, e a outra é a quantidade de energia solar média semanal. E aí vem os itens, tá? Nós vamos falar a respeito de cada um deles. Coloquei aqui o primeiro, tá? E vamos começar por ele. A maior temperatura média semanal é de 22 graus Celsius. Aí eu olho, então, ele falou temperatura média, eu pego a função que me dá a temperatura média, que é esse T maiúsculo, tá? Esse T maiúsculo é a temperatura média semanal em função do tempo em semanas. Então, se ele está falando disso, eu tenho que chamar essa função. Agora, observe que essa função ela está de acordo com aquele padrão clássico que eu coloquei das funções trigonométricas. Observe, tá? Retrouxe ele aqui de novo para a nossa recordação. Esse é o A, esse é o B. Aqui teria que fazer uma conta para encontrar o C e encontrar o D, porque não está assim exatamente de acordo. Se precisar, eu faço. Se não precisar, eu deixo quieto. Mas com o A e com o B, eu posso responder essa pergunta aqui, ó. Porque a maior temperatura média é a temperatura máxima. Porque é uma função trigonométrica,
com esse padrão, então tem seus máximos e seus mínimos. É uma senoide. Tá? Então, identifiquei o A, identifiquei o B. Temperatura máxima é dada desta maneira. Aqui é só a máxima. E aí é só substituir. Tá? A, que é 10, mais módulo de 12, que é 12. Então, 10 mais 12, que é igual a 22. Então, esse item é bem tranquilo. Ó. Ele perguntou uma coisa clássica. O valor máximo de uma função trigonométrica com esse padrão, 22. Então, marca essa alternativa como sendo certa, porque coincide com aquilo que ele falou. Vamos para o próximo.